Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O São Paulo repatriou Oscar, que estava no futebol chinês. E o Palmeiras trouxe o valorizado Paulinho do Atlético Mineiro por quase 120 milhões de reais. Uma competição recheada de estrelas. O Campeonato Paulista de 2025, estadual mais importante do país, com transmissão da Record, promete uma disputa de altíssimo nível com estrelas de nome mundial. Liderado por Memphis Depay, o Corinthians aposta na base montada no segundo semestre do ano passado para brigar pelo título. O Palmeiras trouxe Paulinho do Atlético e segue investindo pesado em busca do inédito tetracampeonato consecutivo. O São Paulo, que trouxe Oscar, e o Santos, que está de volta à elite do futebol nacional, também sonham com a taça. O que os quatro rivais têm em comum? Pela primeira vez na história, todos têm ao mesmo tempo técnicos estrangeiros. Quais são os favoritos ao título? Por que os principais clubes apostam em treinadores de fora? E alguma força do interior pode surpreender o Paulistão esse ano? O 15 Minutos de hoje discute e projeta o Paulistão 2025 com Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Alô, Cosme, seja bem-vindo. Olá, muita expectativa para esse Campeonato Paulista. Quem me acompanha também nessa conversa é Duda Gonçalves, repórter da Record, que vai acompanhar esse ano o Paulistão e também o Brasileirão. Duda, um ano de muitas emoções, não é isso? Seja bem-vinda. É isso, Fara. Abraço para você, para o Cosme, para quem nos acompanha aqui no podcast do JR. Um 2025 histórico na tela da Record. Além do Campeonato Paulista, a emissora também vai transmitir o Campeonato Brasileiro. Um desfile de craques dentro e fora de campo também. E olha só essa escalação, viu? Fara, Cosme, para quem nos acompanha: Kleber Machado, Maurício Noriega, Dodô, Paloma Totti, Salve Espínola, Bruno Piscinato, Bruno Lohance. Isso só para a gente citar parte da equipe que vai, claro, trazer todas as emoções do Campeonato Paulista aqui na tela da Record. Agora, voltando para os times: Estevão e Paulinho no Palmeiras, Oscar e Lucas Moura no São Paulo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto no Corinthians. Cosme, uma coisa é certa, vai ser uma competição de altíssimo nível, com certeza. Altíssimo nível, vale muito dinheiro. Cada time grande, para as pessoas terem noção, recebeu da federação 44 milhões. O Bragantino recebeu 18 e os times pequenos receberam 8 milhões para montarem times muito importantes. E é isso, né, Duda e Fara? Quem ganha o Paulista fica tranquilo, mas quem perde é sempre confuso o resto da temporada. Assim, e eu já tenho meu favorito disparado. Bom, é claro que eu vou perguntar qual é o favorito, mas antes, Cosme, aproveitando que a Duda destacou aí o trio de ferro, como são conhecidos os rivais da capital paulista, os três seguem com a base montada no ano passado e, no caso de São Paulo e Palmeiras, com a chegada de reforços de peso. Ô Cosme, Palmeiras segue como a maior força do estado e é esse aí o seu favorito para o Paulistão 25? Então, eu não sabia que vale telepatia. É sim, sem dúvida. Para mim, o Palmeiras tem tudo para vencer esse Paulista. O entrosamento, contratou o jogador que precisava, tem a motivação. Por conta, assim, para mim, o que aconteceu, infelizmente, com o Garro, faz com que o caminho do Corinthians seja mais complicado, principalmente psicologicamente. Tem a disputa da pré-Libertadores, o São Paulo se remontando, o Oscar jogando uma força importantíssima, uma peça que o São Paulo precisava, mas o Palmeiras, para mim, tem um conjunto, tem o melhor treinador, tem o entrosamento. Eu acho, para mim, esse inédito tetracampeonato pro Palmeiras vai chegar, porque o paulistano já foi tetra, então eu acho que o Palmeiras vai igualar isso. O Santos acaba de subir da Série B e trouxe o português Pedro Caixinha para comandar a montagem de um novo time. Cosme, quais as perspectivas para o time da Baixada? O Peixe corre por fora? Então, eu já conversei com o Fara, eu já vi o Fara chorando algumas vezes, porque não veio o Neymar, não veio o Gabigol. Era o sonho do Santos, assim, seria um Santos diferente, né, Duda? Você sabe muito bem. Se o Neymar viesse, se o Gabigol viesse, como muita gente aventava. É um Santos que está devendo quase 500 milhões de reais, está motivado, sim, a torcida passou pela tristeza da segunda divisão, mas não tem dinheiro. Então, pegou o Pedro Caixinha, está montando um time competitivo, está apostando agora, ainda nessa semana, tentando tirar o Thiago Maia desesperadamente do Internacional.
renovou com o Gil, 37 anos, assim, Duda, a minha expectativa, infelizmente, eu não vejo o Santos como um dos times fortes, não. Eu não sei você o que você pensa desse quadro. Agora, pela primeira vez na história, os 4 rivais de São Paulo serão comandados ao mesmo tempo por treinadores estrangeiros. São 2 portugueses, Abel Ferreira no Palmeiras e o Pedro Caixinha no Santos, e 2 argentinos, o Luiz Subeldia no São Paulo e o Ramon Dias no Corinthians. Ô Cosme, eu lembro que a gente cobriu a Copa de 2010 juntos, lá na África do Sul, era correspondente da Record, você estava lá. Naquela época a gente não imaginava que o futebol brasileiro teria hoje tantos treinadores estrangeiros. Por que isso acontece, hein, Cosme? Olha, você estava lá do meu lado e a gente viu o Dunga, né? O trabalho do Dunga, como foi fraco. Enfim, assim, para mim, uma frase que resume tudo: o Brasil exporta pés, não exporta cérebros. Não temos um técnico que dirija um time importante da Europa. Só a gente parar, nem médio, só parar para pensar. A gente precisa mesmo desse intercâmbio. Graças a Deus, os técnicos estrangeiros estão chegando e são técnicos de nível médio. Se viesse Guardiola, viesse Klopp, seria espetacular. O meu sonho, eu estou aqui ajoelhado, sonhando que um estrangeiro de talento venha para a seleção brasileira, porque a gente precisa. Nossos treinadores, infelizmente, ficam copiando fórmulas táticas de técnicos da Europa com 1-2 anos de atraso. Por isso que a nossa seleção não ganha desde 2002. Para esse paulista, eu acho que a gente tem técnicos importantíssimos. O Pedro Caixinha é um técnico que sabe montar muito bem time, o Zubeldia é um técnico de Copa, e o Ramon Dias fez um trabalho espetacular no River Plate. Finalmente ele se encaixou no Corinthians. Ainda bem que temos os estrangeiros, porque a gente precisava muito. Nós estamos falando de 6 times da Série A do Campeonato Brasileiro que disputam o Paulistão, ou seja, metade das equipes do estadual estão na elite do futebol brasileiro. Cosme, isso mostra também que o campeonato pode ser o mais difícil dos últimos anos, né? A competitividade aumentando ano a ano. Eu tenho a certeza, sim, que vai ser o mais competitivo. Se a gente lembrar só no ano passado, vamos lembrar que, olha só, Corinthians não conseguiu nem se classificar para as quartas de final. São Paulo caiu, não conseguiu chegar na semifinal. Enfim, é um torneio de altíssimo nível, mas esse ano, excepcionalmente, vai estar melhor ainda, pelo nível dos times. Os times estão se preparando para valer, porque eles vale muito dinheiro também. Conquistar o Paulista vale pelo menos 60 milhões para o campeão. Então, esse dinheiro é importante e eu repito, esse título está cada vez mais, tem mais representatividade para o resto da temporada. Eu tenho certeza que a gente vai ver jogos de altíssimo nível na Record. A gente está aqui falando dos 4 grandes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, mas o que eu acho interessante no Paulistão é que praticamente todo ano vem uma surpresa, uma novidade do interior. Ô Duda, você esteve em Mirassol e o que você viu de perto lá na estrutura desse clube? Uma estrutura enorme que pouquíssimos clubes têm hoje no futebol brasileiro, de um centro de treinamentos que atende não só o profissional, mas as categorias de base também, muito bem equipado, principalmente na parte de fisiologia, de fisioterapia, de recuperação dos atletas, falando de cada vez mais um calendário enxuto. Então, isso é uma parte muito importante. E hoje o Mirassol tendo essa estrutura à disposição, né? Os atletas tendo essa estrutura à disposição para a disputa do Campeonato Paulista. E um Mirassol que acaba anunciando como técnico para 2025 o Eduardo Barroca, já conhecido também do nosso futebol brasileiro. Cosme, o que esperar também desse Mirassol, que está no Grupo A, junto com o Corinthians, Botafogo, Inter de Limeira? Mirassol pode surpreender nesse Paulistão? Não, pode, e acho que tem, assim, se chegar além do que a gente imagina, não vai ser surpresa, porque fez um brasileiro excelente. O Mozart já deixa uma base muito forte. A cidade, como você sabe bem e cobriu muito bem, Duda, tem muito dinheiro, tem tudo para brigar até para chegar a uma final. Não seria surpresa, não. Tanto que já está na Série A do Brasileiro. Agora, eu queria destacar também o Novo Horizontino, de novo, assim, por um pontinho, com o Eduardo Batista não subiu para a Série A. É um time super entrosado, já renovou o contrato. É o 3º ano que o Eduardo Batista está no Novo Horizontino, com muito dinheiro. Assim, quando a gente para pensar nos outros estaduais, nenhum dos outros estaduais tem times tão fortes no interior. E isso a gente não está falando de Guarani e Ponte, que infelizmente com as administrações
equivocadas, os times estão endividados e não podem representar historicamente o que eles já fizeram. Mas, assim, Novo Horizontino e Mirassol estão para brigar assim, de cabeça a cabeça com esses grandes. Ô Cosme, o torcedor cada vez mais ouve falar na tal da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. E um dos mais novos times a seguir esse modelo é a Portuguesa. A Lusa está no grupo B, com Bragantino, Guarani e Santos. Ô Cosme, esse é um grupo que pode ser também marcado pelo equilíbrio? O que você acha? Então, o grande problema, Pará, é que o tempo foi muito curto. A Portuguesa está montando um time às pressas. E futebol é entrosamento, mas a Portuguesa estava praticamente, entre aspas, morta, né? Então esse dinheiro da SAF vai fazer com que o time, né, o clube, que muita gente tem simpatia, eu também tenho, volte a, pelo menos, a disputar um campeonato sem aquela perspectiva de cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Está sendo montado um time às pressas, mas eu ainda, infelizmente, eu não acredito muito na Portuguesa, não. Eu fico feliz pro restante do ano, mas para esse Paulista, a Portuguesa vai lutar assim, com mais chance de não cair. Cosme, alguma outra equipe do interior pode se destacar? No ano passado, o Novo Horizontino eliminou o São Paulo e em 2023, o Água Santa chegou até a final. Alguém pode repetir esses feitos? Então, Duda, lembrando, o São Bernardo tem uma estrutura forte, já está treinando há um tempo, tem uma equipe competitiva, o próprio Água Santa também deu uma reestruturada no seu estádio, que precisava desesperadamente. Eu acho que esses dois times podem surpreender dentro desse cenário que a gente tem. Porque o Botafogo é um time... Botafogo, Inter de Limeira, tem times tradicionais, são clubes tradicionais, mas falta ainda dinheiro. Eu aposto que o São Bernardo e o Água Santa possam surpreender. Só quero destacar para vocês dois. Olha quantos times a gente está falando sem ser desses 4 grandes. Então, esse campeonato tem tudo mesmo para ser, como você disse, Duda, o mais competitivo de todos os tempos. Bom, antes da gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois convidados, o Cosme para a Duda. Começando com você, Duda. A gente falou aí do Paulistão, da força do Paulistão. Agora eu queria também falar em nível nacional, porque a partir de março tem Campeonato Brasileiro também na tela da Record. E a gente vê times aí como o Cruzeiro, por exemplo, que está se reforçando. O Botafogo, destaque de 2024, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vem perdendo peças importantes, inclusive o treinador. É possível, Duda, traçar um cenário do que podemos ver ao longo do ano no Brasileirão? Começando por você, Duda. Mais um ano muito competitivo, a gente vê o Cruzeiro se reforçando com Dudu, Gabigol, jogadores da prateleira de cima do futebol brasileiro, e mostra também o projeto que o Cruzeiro tem pela frente. A gente vê um Palmeiras que no ano passado não conquistou um campeonato brasileiro, tampouco uma Libertadores, também trazendo o Paulinho, tirando de um adversário direto e investindo cada vez mais, trazendo jovens para esse time. Tem um treinador super vitorioso, apesar do ano maravilhoso do Botafogo, acaba perdendo algumas peças, inclusive o seu próprio treinador. Então nós temos um cenário de incógnita, o que vai ser este Brasileirão, porque muitos times que no ano passado já tiveram um bom ano, vêm se reforçando, e alguns times que tiveram um ano não tão bom, vêm também com uma força total, como é o caso do Cruzeiro. Vai ser mais um Brasileirão competitivo e de muitas emoções aqui na tela da Record. Ô Cosme, eu quero saber também a sua expectativa para o Brasileirão 2025, com transmissão da Record. Eu queria que você falasse também especificamente do meu Flamengo, porque até agora fizeram um oba-oba aí com o coordenador, o tal do José Boto, o português que chegou agora. O que você espera para o Brasileirão, em especial para o Flamengo, Cosme? Então, para o seu Flamengo, assim, eu vejo uma perspectiva muito boa. Sabe por quê? Porque 2025 é um ano completamente diferente no calendário. Vamos ter o Super Mundial. Então, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, eles já têm uma base, assim, o Fluminense está se reestruturando, o Botafogo também. O JR 15 Minutos vai ficando por aqui. Eu reforço o convite para que você acompanhe a partir do dia 15 de janeiro as emoções do Campeonato Paulista na tela da Record. Agradeço também a participação de Cosme Rimoli, colunista do Portal R7. Obrigado, Cosme, um abraço. Obrigado, o prazer foi meu. Um grande ano para nós. E eu só lamento que esse podcast não tenha 1h30. É verdade. Agradeço também a participação da Duda Gonçalves, repórter da Record, reforçando aí o time esportivo da Record para 2025, que promete muito. Valeu, Duda. Obrigada, Fara. Sempre uma honra.
e reforçando também um convite a partir do dia 15, Campeonato Paulista na tela da Record. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!